Hoje faz muito. Eu até parei pra ver aqui, Dois faz anos? 2 anos. Nossa, faz 2 tempo. Só que de lá pra cá foram uns 7, 8 Pro Shows que ela ganhou, fora Duas participações de Olímpia, né? 2 participações de Olímpia e. Mas antes da gente falar do Olímpia agora, vamos falar de 2023, que eu acho que foi um ano que, tipo, marcou muito, assim, né? Sua carreira, as Deu muita conquistas, coisa, né? Foram 5 Pro Shows que você ganhou. Sim, brutal, meu Deus. Meio absurdo, né? Como é que foi a trajetória de 23 e por que competiu tanto, assim? Cara, eu acho que eu tava em busca daquilo que eu não consegui no primeiro Olímpia. Tava em busca de superar aquela atleta. Então eu fiz tudo que eu pude até onde eu consegui e pra garantir que no próximo ano eu estaria tranquila, assim. E mesmo estando tranquila, minha cabeça sempre estava focada em melhorar. O primeiro Olímpia você ficou em qual colocação, você lembra? Eu fiquei Sétimo? em sexto. 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 Pô, Bateu tá na bom pra trave caramba, pra estar sexto. na foto. Não, muito bom, muito bom. Eu gostaria até se tivesse fotos ou vídeos, mas aquele momento que eu ganhei, eu tava de biquíni azul. Eu não ganhei, mas eu ganhei na minha mente. Tipo, quando eles chamaram a Franciele, todas as fotos e vídeos do evento dá pra ver eu comemorando, tá ligado? A vitória dela. Porque, cara, eu imaginei que bom que esse momento tá acontecendo e eu mentalizei o meu nome, tá ligado? Eu já materializei a minha vitória, porque já foi uma vitória eu poder pisar lá. Vocês lembram que eu não consegui competir no primeiro, né? Eu fui convocada pro primeiro, fui a segunda brasileira a ser qualificada. A primeira foi a Franciele, eu fui a segunda. E eu não pude depois competir. de toda aquela história que teve, aquele drama, né? Nossa! Foi tipo... Novela. Envelheceu mal aquele... Envelheceu mal, né? Aquela treta envelheceu mal. Mas tá tudo certo. Do lado do Julião. Mas olha, gente, de verdade, eu agradeço todos os altos e baixos, tá ligado? Porque isso mostrou... parte, né? E mostrou a minha qualidade como atleta, como ser humano, sabe? Acho que o que aconteceu também no último ano, em 2024, do New York e do Pittsburgh, sim. isso ali foi espetacular. Foi uma derrota muito dolorida, mas ao mesmo tempo foi uma vitória depois que mostrou minha resiliência, o meu poder como ser humano, como pessoa, de não desistir, tá ligado? Porque realmente tinha tudo pra desistir. As mesmas concorrentes, a mesma situação, o mesmo cenário. Porra, tu vai pra perder? Não vou pra perder, eu vou pra ganhar. E eu ganhei, tá ligado? Mesmo quando tudo poderia dar errado, eu acreditei. E 23, ó, até tenho anotado aqui que você mandou. Campeão do Charlotte Pro, campeão do Pittsburgh Pro, campeão do New York Pro e campeão do Romênia depois. Caramba, velho. Só campeonato ficou rico, pesado, hein? Só de né? premiação, bicho. Não, esse ano foi bom. Eu cheguei no Brasil no outro ano bem feliz. Mãe tava em Balneário passeando. Tá de boa. Tava bom, tava folgada. Tava legal. Mas foi um momento, assim, que eu senti... Eu tava com uma pessoa que tava me preparando, Dan Signature. E ele também foi uma pessoa que me ensinou muito. Eu agradeço a Deus por cada um dos treinadores que eu tive. De verdade, eu sou abençoada por ter experiência com pessoas incríveis. Até o Neil Hill, uma época, também cuidou da minha preparação. Que legal, mano. Eu tenho um know-how muito massa. Ele manja de wellness? E, olha, eu vou dizer que ele manja de saúde. Ele manja de wellness no sentido literal. E isso é muito importante. Mas eu ainda não sou um atleta, digamos assim, tão experiente. Eu não sei se tão experiente, mas o nível que ele pensa talvez não se encaixa pra mim. Foi por isso que não deu certo. Porque eu sou muito jovem, então eu quero competir e tal. E ele já, não, vamos com calma, vamos fazer uma off-season, vamos evoluir. E fica ali no cozinhar. E pra mim, eu quero competir, eu quero chegar lá, né? E qual o diferencial daqui? Ele tem um currículo muito bom também, né? Muito bom, muito bom. O diferencial dele é mindset. Eu gosto muito do trabalho dele. Vou te mandar aí, Johnny. Como eu tive uma convivência com ele como eu conheci ele, né? Em República Dominicana, quando o Dino, o Coelho e todo mundo foi pra lá pra tentar o visto, você lembra? Eu lembro, sim. Eu tava junto com essa galera. E na época, eu lembro que eles pagaram, acho que foi 36 mil reais, cara, pra fazer o visto americano. E eu não tinha condições. Aí eu tentei, junto com o Robert, que era meu treinador, consegui o visto e tal. Pegamos um advogado local, mas não saiu. Foi um parto, assim. Aí, final do ano, eu competi no mesmo mês. Por isso que você não foi pro ganhei a primeiro vaga. Olímpicos. Aí eu ganhei a vaga em México. E o Kaique competiu junto, foi muito bonito. Homenagearam a gente como brasileiros, assim. O povo mexicano gosta muito dos brasileiros. Verdade. Foi logo depois do Olímpia, né? Foi. Uma semana depois do Olímpia. Você aproveitou a preparação do Olímpia, se não foi?
Cara, você não imagina o que foi essa preparação, vocês não imaginam. Eu juro pra vocês, foi a preparação assim que eu passei a maior tensão em relação ao futuro, sabe? Mas eu tive muita força mental, muita força com Deus, assim, pra superar, porque eu não sabia se eu ia conseguir o visto. Nossa, pior Não coisa. sabia, era pandemia, fui pra Brasília, fiquei na casa do Thiago e da Amanda, os amigos meus, personal. E, meu, cara, foi incrível que eu passei um mês lá tentando, fazendo entrevista, não dá, não tava fechado, não tem condições, não tem horário. Por causa da pandemia. Meu, foi muito difícil. Aí eu decidi, não, vou pra fora, vamos tentar, já que tá dando lá. Eu tava arriscando tudo, assim, me preparando. E graças a Deus ainda eu consegui recuperar o ano, querendo ou não, ganhando a vaga do Olímpia, então não desisti, foi muito importante. O Campeonato do México foi o Monterrey. Esse campeonato, o Kaique competiu e também ganhou a vaga pro Olímpia. Eu lembro, o Kaique subiu bem pra caramba. Muito bem. Foi logo depois que ele foi mal, não sei. Uma parada assim. E então, vamos lá, achamos. Então, esse é o Dan. Então, o Dan, ele trabalha muito mental, ele trabalha muito bem com treino, eu gosto muito, ele trabalha também com a fé, que eu acho que, assim, um atleta não é feito... um atleta não é feito só de treino, ele é feito de tudo. Então, você entrar na mente, principalmente em República Dominicana, as pessoas lá têm uma educação diferente... Então, eles precisam de uma instrução, sabe? Ele levou uma pastora na academia, imagina. Nossa, e ele dá legal. aulas, dá palestra, sabe? Pra todos final de semana. Eu gosto muito do trabalho que ele fez comigo. Tanto que eu saí de Dubai pra ir morar em República Dominicana. Caramba. Porque eu valorizo muito o trabalho dele. Ele é de lá. Ele é de lá. E a gente se conheceu em 2020, quando eu fui buscar, então, o meu visto americano. E o Robert me falou, vai lá na academia desse seu amigo, Dan. Ele tem uma academia lá, ele vai te apoiar. E ele me ajudou, me deu força na preparação. E até então, continuamos uma amizade. E anos depois que a gente foi se reconectar de volta. Ele foi me assistir no Olímpia, foi lá me cumprimentar e tal, no meu primeiro Olímpia. E aí ele começou a cuidar do meu treino. E aí a gente decidiu trabalhar juntos. E ele é uma pessoa incrível. Sem dúvidas, acrescentou demais na minha história. Você acha que o diferencial dele é mais essa parte, tipo, da espiritualidade, cabeça? Eu acho que a integração de tudo isso. De quem ele é, como treinador, como pessoa, e do trabalho que ele faz no treinamento também, porque ele pega bem pesado. É mesmo? Ele puxa muito? Nós fazíamos treino em grupo. O cara ficava assim na academia, todo mundo ao redor, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Caramba, que legal. E a galera toda ali naquela energia, sabe? Todo mundo ia competir, então dando sangue, dando suor ali. Legal. Muito legal treinar em grupo, assim, bem bacana. E aí, como é que... Conta um pouquinho do show hoje. Foi o Charlotte. Fizemos o Charlotte, então, que foi uma experiência, né? Cara, eu tenho uma comparação disso. Se eu pudesse ter trazido os meus slides pra mostrar pra vocês, eu tenho a comparação dos 3 shows. O Charlotte, eu cheguei super seca. Eu consegui encaixar, assim, o meu físico muito bem. Porém, eu acho que eu passei um pouquinho do ponto de estar seca. E aí, a gente foi pro Pittsburgh. Aí, no Pittsburgh, eu perdi um pouquinho a mão, acho, no carb up. E eu cheguei bem full. Eu tava bonita, mas quase passei do ponto. Em comparação, eu acho que foi eu e a Cassandra, alguma coisa assim. Tinha algumas atletas, não lembro exatamente o line-up. Mas eu tava quase um pouquinho demais. Aí, no New York, eu realmente relaxei. Eu disse, não, agora eu vou ficar tranquila. Manda pra ele. Foi esse aqui? Isso, esse vídeo. Cara, esse vídeo, eu juro pra vocês, eu tava num espírito nesse vídeo que eu tava tão segura. O William, quando ele quer me motivar, ele pega esse vídeo e ele diz, olha pra essa mulher aqui. Aí eu vejo, assim, a confiança que eu tava, a segurança, tipo, consegui posar, andar, tudo certinho. E felizmente, né? Felizmente eu já sabia que ia ser as mesmas atletas e que eu só tinha que ir brilhar. E eu tive coragem de botar um biquíni prata. Primeira atleta da história, assim, Nossa, que verdade, bota um né? biquíni prata. Porque o prata que É muito diferente, né? E querendo ou não, com a tinta, às vezes tem pessoas que vai já sujar, já vai estragar tudo, né? Então eu fui ali, eu usei e ficou perfeito. Eu realmente senti que esse momento me representou muito, assim, muito segura, muito tranquila. E as cores, tudo, ficou muito legal. Esse evento foi magistral, assim. E tava com boas atletas também. Tinha a Tiffany, que na época tava bem, né? Mas o line-up, confesso que poderia estar um pouco mais forte, obviamente, né? Mas realmente ficou muito destacado, assim, o meu conjunto, tudo, né? Sobrou, né? E é um pecado, porque nesse ano, até na verdade, o New York agora é um show que melhorou muito também. Eu tô muito orgulhosa do trabalho que eles vêm fazendo.
realmente, desse ano, eu poderia ter feito muito mais dinheiro. Você falou, né? Ficou super rica, tal. Nesse show eu ganhei 2 mil. Ai, nossa. Sério. No ano seguinte, Fora daí foi... tax, fora o imposto, Foi 4 não? a 6. Fora o imposto. Aí é triste. E né? mais um cupomzinho lá pra comprar umas coisas, mas Meu tudo Deus. certo. Eu não sou de reclamar, cara. Nossa. E eu também faço parte da Dark Sports. Cara, o que esses caras fazem pra gente, vocês não têm noção. Falo assim de coração, é família mesmo, tá ligado? O Divan falou, né, que os caras É chegou família junto, né? mesmo, Não, é família o- mesmo. Todo mundo que tá lá fala a mesma coisa, É impressionante. família, é As família. viagens, os apoios, o E assim, suporte. indiferente se tu engravida, se tu quebra uma perna, se tu perde um rim, tu é família, tu tá junto. Que legal, Eles né? cuidam de ti e tu cuida deles, tá ligado? Cuida da imagem, tem o teu comprometimento, responsabilidade. E, meu, sou muito agradecida, de verdade. O que eles estão fazendo por mim é me dar paz mental pra poder seguir a minha preparação, tá ligado? Isso é Tem muito um importante. patrocínio, a gente dorme mais tranquilo, né? Com certeza. Consegue pagar as contas, consegue comprar o frango, pelo menos, Isso né? é uma coisa que hoje pra um atleta profissional é realmente Precisa. muito O cara necessário. precisa pelo menos ter Muito. certeza que vai passar o mês e pagar Tranquilo, a preparação. né? Foi esse tempo que a gente passava aperto, né? E hoje, e o Romênia? Qual Hum. foi o objetivo de subir no Romênia? Foi depois do Olímpia ou foi... Foi. Foi pra garantir a vaga do ano que Foi vem. pra garantir a vaga, né? E aproveitar o físico que eu tava muito bem. E voltar a um show do Jake Wood. Eu sempre uso muito de estratégia também, sabe? O Você que- eu parecer pensei, pra ele, né? claro, obviamente, o Quem não cara... sabe, pessoal, o Jake Wood é o dono do Olímpia. Isso. E graças a Deus eu tenho uma ótima relação com a NPC e pra mim é muito importante prestigiar também os shows que eles fazem, porque são shows bons. E tava faltando uma atleta de nível, então eu fui lá representar. E você é sem frescura, né? Você compete em todo canto, né? Sim. Não tem tempo ruim. Você é Brasil... Internacionalizada. Europa, Estados Unidos... Eu desejo muito que aconteça um dia em Dubai. Essa é a causa que eu tô lutando, sabe? Porque não existe ainda Mas lá, NPC feminina. então. Mas a gente tem Porque que os caras vão conseguir. querer ver mulher de biquíni, não pode ver mulher de biquíni Mas lá, esses imagina, caras vai tomar vender muito chibatada lá. mais. Mas Os vai caras vão vender... tomar chibatada no meio da Gente, rua. mas vai vender muito mais ingresso, olha. Isso é verdade. Eu sei que o bodybuilding é feito pelos homens, querendo ou não, começou com os homens, né? Uhum. Mas eu acho muito errado ainda não existir Mas é isso que é a pro cultura Emirados deles Árabes. ali, acho que vai custar pra ter. Mas olha, tanta coisa modernizando, tomara que... É que Dubai Ia ser legal mesmo. Inshallah. O Dubai é praticamente o ocidente ali, né? É. Mas olha, eu ando de roupa normal, obviamente que em shopping a gente evita ir com uma roupa muito curta ou decotada, mas eu vou em qualquer lugar de roupa fitness, não tem tanto problema, assim. É só Uhum. porque no dia a dia, se você anda muito pelado, você se sente desconfortável, né? Porque tá todo mundo Olha, vestido, né? E daí Tá olham todo mundo também, né? coberto e... Às vezes tem uns indianos até que passam filmando, assim. Os indianos... Os indianos é Os foda. indianos, Os indianos são é foda. complicados. Pede foto, pede... Os indianos é tudo fã doido, né? Dos 5 shows que você ganhou, qual que você achou o melhor físico? Gui? Com certeza o do New York. Com certeza, ele tava mais maduro. E a minha linha de cintura ficou bem compacta, porque eu tava já há muitos meses, né, segurando a dieta. Então, querendo ou não, os físicos com mais tempo de preparação vão ficando cada vez melhor. Põe no Insta dela, Johnny, por favor. Mas também ficam mais cansados, né? É. E é uma parada que hoje, pra mim, tá sendo indispensável descansar também, porque eu já tô há muito tempo fazendo isso. Então, é necessário ter um certo descanso pra responder melhor, né? Desce um pouquinho, Johnny. A gente tem um carrossel aí com umas fotos em uma qualidade muito boa. Esse aqui, ó, é 23, esse aqui? Isso, foi. As fotos são muito boas. Uhum. E eu fiquei num ponto fullness bem perfeito, assim. Tava no ponto. Porque hoje em dia, o que é wellness, né? O que a categoria pede? Por que às vezes a gente vê uma atleta que pensa, nossa, mas ela tá tão bem, por que ela não ganhou? Porque ela tá extremamente seca. Que ela tá passada, que ela já tá quase uma figure, que ela tá mostrando muita vasodilatação no posterior. Musculatura muito Uma marcada. musculatura muito marcada. Então, olha, tá tudo marcado, mas ainda assim não tá Tem tão um- profundo. Ele tá um leve soft, assim, suave, né? Tá suavizado. Então, isso é um trabalho que é precisão da dieta, é realmente o tempo, assim, não é fazer às pressas, né? Uma preparação bem feita, né? E foi isso. Preparação bem feita. Muito bom treino. Mas você mudou já, né? Você vê que de 23 Muito. pra... Não, a categoria mesmo. De 23 pra cá, cada vez mais a separação da gota tá mais profunda, né? Você vê, você É vê uma cada vez projeção. puxando mais, um pouquinho. Assim, cada campeonato vai puxando um Só que tri. Só que aí eu daqui a pouco tá perdendo a mão. eu peço que não puxe tanto, porque de verdade, isso a gente sabe o que exige um pouco mais. E é um... E o pior que eles falam para as atletas, não, chega mais suave, mais soft. Só que aí premiam sempre a que tá um pouquinho mais definida.
Isso acontece direto, cara. Às vezes acontece. Vem direto esse papo. Ah, não, me deram feedback pra vir mais suavizada, aí vão lá e premiam as que estão mais Eu condicionadas. acho que assim, o que a gente tem que levar muito em consideração é mais o Top Olímpia. Que às vezes tem campeonatos que é o melhor que tem na noite. Então, às vezes, não tem muito o que fazer, né? O juiz acaba ficando meio limitado de escolhas, então tem que ver o que tá menos pior, assim, né? Então, às vezes acontece isso, mas o nível, realmente, o padrão que tem que ser observado é o padrão Olímpia, né? Uhum. Hoje, e o Olímpia 23, o que você achou do... De 23. O Olímpia 23, eu tava 23. pronta pra vencer, cara. Sério, foi com esse Eu fui mindset? com Me esse deu um vídeo aí, mindset, eu Johnny, fui do com... Eu sonhei com o biquíni, eu sonhei com o evento. Foi um evento, assim, que... eu e o Robert, quando entramos, quando a gente pisou no... O Robert, perdão, o Dan. Quando a gente pisou no evento, a gente viu no relógio, era 11h11, era números iguais. A gente fez uma oração e sentiu, assim, que, nossa, esse dia vai ser importante, sabe? Legal. Realmente foi muito especial. Foi um evento bem importante pra minha carreira. E até o palco combinou com o meu biquíni. Eu também fui muito ousada, botei um biquíni preto com prata. Ninguém nunca usa biquíni preto. Verdade. O padrão é azul e vermelho. no máximo Vermelho, rosa, né? Aham. Tem uma outra, acho que a Renata tava de verde também. Tava de militar. É. A Renata, eu acho ela muito linda. Ela é muito estilosa. Ela vai pro Master Olímpia agora, em agosto. Merecido. Muito bonita. Ela e a Alessandra Pinheiro. Ela mesmo, ela tá de camuflado aí, né? Uhum. Muito da hora. Diferenciada. Esse Passei Olímpia tava... pra tentar achar a tava Gisele bonito, tava muito bonito. No line-up. E você viu quem desse line-up, a Leonilda, como evoluiu, né? É. Ela Muito, tá a se gente comentou desconstruindo, isso. né? Tá se A desconstruindo. gente comentou isso. Quem evoluiu também foi a Cassandra. Ela tava bem longe do padrão da categoria. Ela tá melhorando. Não tá tão Tá, bem quanto a Leônida, mas... Tentando se adequar cada vez mais. Eu acho que E ela passa sempre mais tá um lá pouquinho, também, né? é. Já sempre aparece ali nos top Sim. resultados, né? E ela é uma boa atleta. Sinceramente, ela é uma ótima atleta. Ela tem uma Sim, genética muito bonita. É. Pra cultura dela de americano, ela tem um corpo excelente. Excelente, Verdade. muito bonito. A gente tem um pouco de birra dela por causa da Ângela, mas não tem nada a ver com isso, tá ligado? Mas ela já é mãe também, tipo assim, eu É? admiro, tá ligado? Caramba. Sim. Cassandra é mãe? O abdômen, sim, o Sabia. abdômen dela não é, o filho dela já é grande, assim. Já não- Caramba. eu acho que o abdômen dela às vezes não marca tanto, talvez até por uma gestação, é compreensível, né? Mas incríveis atletas. Esse ano tava muito bonito. Passa um pouquinho mais aí, que ainda Cadê não ela, sou eu. velho? Coloca ela aí. Saudades. Bem, esse Olímpia foi em... Não, pode ir, passar, pode ir. pode passar. Aí, ó. Peraí. Agora. Aí. Deixa eu ver. Boas comparações. Ah. Tá eu aqui. Olha que diferente, né? Olha que verdade. corajosa, né? Verdade. Muito corajosa. E eu tava tão pronta pra ser campeã esse dia, meu Deus. Ai, Deus meu. Tava todo mundo de biquíni diferente. Isso é até bom, sabe? Porque exibe um pouco de personalidade. Essa coisa de biquíni muito igual, às vezes é tão... Sei lá. Vermelho é lindo, de fato. Mas aí, ó. O que eu vejo que eu melhorei disso aí? Eu, no Olímpia deste ano que eu venci, fiquei em quinto lugar de volta, realmente eu tava muito melhor. Eu tava um pouco mais preenchida aí, eu tava vendo muita separação muscular. Eu acho que talvez faltou carbar um pouquinho mais. Eu tava senti meio- que eu tava com fome. Você tá meio puxado aí, né? O físico tava bem puxado aí. E não tava ruim, mas não ainda tava assim, ó, suave. Tava um pouco agressivo, tava um pouco... Poderia estar mais full e melhor pampeado, talvez, não sei. Uhum. E essa gota recolhida, você vê o que eu tô falando? Sim. É, do lado Eu esquerdo. não sei, isso foi pra Judding, provavelmente. Esse dia, na verdade, a minha avó tava quase falecendo. Passei um Nossa. choque emocional bem ruim, 6 horas da manhã. Então, emocionalmente, o meu coach disse, não, tu não vai nem comer mais nada. Fica sem comer mesmo e deu. Caramba. Então, eu achei que eu deveria comer até meu glúteo. Olha só, tá vendo como tá aprofundado aqui, ó? Tá faltando carbs. Eu entrei como se não tivesse seco o suficiente e eu estava muito seca. Tanto que à noite nesse show eu vim muito melhor. Que realmente eu comi de verdade daí. Faltou comer um pouquinho mais. Mas Que a gente comentou da Elisa no podcast com a Val, que esse físico dela, a gente achou que ela ia vir pra Brigar, né? Pro título brigar também. pro título nos anos seguintes, Aí, mas ela não... em 24 ela começou a apresentar um físico mais soft, mais slim. Nossa, eu fiquei até, assim, impressionada porque em 24 eu achei que ela tava muito pequena.
Então. Eu até tenho uma foto que eu fiz comparação do meu glúteo e do dela, é tipo chocante. Chocante, ela parece uma biquíni. Ela Então, veio e muito aí slim. era a estreia dela no Olímpia, já Ela parecia... tava maravilhosa, assim. Tava vindo numa muito carreira bonita. meteórica, assim, Sim. a gente imaginou que ela ia Também começar disputar, a né? brigar, disputar nos anos seguintes, ela acabou, não sei. Me faltou pampear melhor e te digo até Não uma sei. história engraçada. Eu ajudei a Elisa a pampear. É mesmo. Esqueceu de você. Que amiga legal, né? Não, mas foi sério, porque foi a primeira Olímpia dela. E eu tava... Meu treinador é de República Dominicana. Então ele me disse, conversa com Dá uma ela, faz atenção, amizade, né? dá uma atenção, né? Que é o primeiro momento dela, você gostaria também que te tratassem assim, então... Então, E ela é uma atleta muito dedicada. A ordem nesse ficou Fran, a Isa, Isso. a Elisa, a Rayane. E eu. E olha como a Rayane tava diferente, nossa. A cintura dela tava bem diferente. Nossa, tava muito bonita. Bem fininha. O azul fica bom na Rayane. E a Isa também, olha quanto evoluiu de massa muscular. nossa, Meu muito, Deus! A Isa mudou, foi o que mais mudou, eu acho, aí desse Impressionante, line-up. impressionante. Então, e a Elisa também no Arnold, nesse Arnold ela também chegou meio flat, mais slim, entendeu? Eu achava, pô, puta confronto forte que você teve com ela nos campeonatos ali no meio do ano. Foi uma briga de foice. Foi uma briga de foice. Foi legal. E foi vencendo no mental também, da minha parte. Porque tem que ter a mente muito forte, sabe? Eu acho que o mental é uma parada mais difícil no bodybuilding. De tudo, assim. De tudo, tudo, tudo. Mas eu prefiro muito mais o seu físico de 24. Muito melhor, sim. Muito melhor, Ali, muito melhor mesmo. eu sinto que, assim, talvez eu poderia ter judiado menos e vivido um pouco mais tranquilo. Foi muito importante a fase que eu tive imersa, assim, realmente treinamento. Minha vida era treinar, ir pra casa e só isso. Não fazia nada, tava só focada nisso. É muito legal isso, só que o viver na caverna também tem o seu preço, sabe? Com o tempo você sente também. Claro. Faz falta ter vida, né? E ser atleta é muito bom, mas a gente tem que saber dosar tudo, é muito importante. Senão frita, né? E depois joga tudo pro alto. Não dá nada. Não.